Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre Revolução Industrial, um assunto de extrema importância. A princípio, você precisa recordar que essa Revolução Industrial ela entrou em processo de evolução e acabou garantindo, claro, o surgimento de diversas fontes de energia. Vamos entender como se deu essa evolução nas técnicas e, é claro, até no momento em chegar em novas fontes. Bem, a princípio você precisa recordar, querido estudante, o que seria uma indústria. Um fato importantíssimo para você. Não esqueça que indústria é uma atividade secundária que transforma a matéria-prima em bens. Um exemplo, você pode pegar lá um alumínio e transformar em uma panela de alumínio, um plástico e o encosto da cadeira que você está sentado nesse momento de plástico. Ok? Então, observa, tudo isso é uma indústria, uma atividade secundária que gera transformações. Bem, essa Revolução Industrial ela surgiu na Inglaterra, exatamente no século XVIII, mas nem sempre o mundo foi industrializado. A princípio, nós tivemos essa transformação dividida em 3 momentos, sendo o primeiro momento marcado pelo artesanato. Não esqueça que o artesão ele trabalha sozinho, então ele faz uma produção individual, ele utiliza ferramentas simples e não divide o trabalho. Então, ele é uma produção sem divisão social do trabalho. Consequentemente, nós vamos ter uma baixa produção e, claro, um tempo perdido. Mas, posteriormente, veio a manufatura, onde a produção é coletiva, as máquinas são simples e existe uma divisão social do trabalho. Isso é muito comum naquelas movelarias, nas oficinas que fazem os móveis perto da sua casa. Lá nós temos diversas pessoas que trabalham, lá usam-se máquinas, apesar de serem simples, mas são super eficientes, ok? E existe uma divisão das tarefas. Em relação ao artesanato, a produção será muito maior e o tempo sempre será planejado. Mas, claro, a evolução veio muito maior a partir com a industrialização, onde a produção também, assim como na manufatura, é coletiva, só que as máquinas agora são sofisticadas, as máquinas são muito modernas e, claro, aumenta ainda mais a divisão social do trabalho, gerando assim uma acelerada produção e um tempo otimizado e muito bem aproveitado. Outro fato que você precisa lembrar, querido estudante, da Revolução Industrial são as suas etapas. Você precisa lembrar que a Revolução Industrial divide-se em 3 momentos. O primeiro momento aconteceu exatamente no século XVIII, cujo berço nós já sabemos foi a Inglaterra. Não esqueça que a fonte foi exatamente o carvão mineral. Aqui você precisa lembrar que houve o surgimento da máquina a vapor. Foi aqui que houve uma certa evolução do transporte. Foi aqui que surgiu o navio a vapor, foi aqui que surgiram as locomotivas a vapor, perfeito? E, claro, os recursos procurados e utilizados foi ferro, algodão e lã. Lembrando que houve a busca por mais territórios, gerando mais tarde o famoso imperialismo. O ferro era importante porque dele fazia máquina. Já o algodão se tornou importante assim como a lã por causa da indústria têxtil, ou seja, a indústria que fabrica tecidos. O fato mais importante dessa primeira revolução foi justamente a divisão territorial da produção, ou seja, uma relação campo-cidade, onde até hoje o campo fornece matéria-prima para a cidade transforma essa matéria-prima em mercadorias que repassa para o campo, assim como também no restante da cidade. Um outro fato é a segunda Revolução Industrial. Não esqueça que essa segunda Revolução Industrial aconteceu no século XIX. E o espaço foi exatamente o líder da Revolução, que foi os Estados Unidos, o Japão e alguns países europeus, como Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e até a própria Itália. Ok? Não esqueça que a fonte, além do carvão, você passou a ter a eletricidade e o petróleo, contribuindo para o surgimento da máquina de combustão interna e contribuindo, portanto, para o surgimento das indústrias automobilísticas, que junto com os metais acabaram crescendo consideravelmente. Nós podemos, inclusive, fazer até um paralelo com o Brasil aí, porque em virtude do surgimento das indústrias automobilísticas, representando as indústrias de bens de consumo duráveis, é que você vai ter o ciclo da borracha na Amazônia, contribuindo mais tarde para o período conhecido como Belle Époque ou Bela Época. O fato mais importante que aconteceu nesse período, não esqueçamos, é justamente a evolução dos modos de produção. Surgiu o capitalismo industrial, agora segunda fase do capitalismo, e surgiram as teorias socialistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal. Tudo beleza?
A terceira revolução industrial, né, ela é mais atualizada, né, é a que nós vivenciamos desde o século XX, 1970. Né, você sabe que além daqueles países, eu tenho alguns países que vêm se destacando como países industrializados, que são os NIPs, né, os novos países industrializados, também conhecidos como países emergentes. Nós temos a China, temos os tigres asiáticos, entre eles nós temos aí Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malásia, Indonésia, Filipinas e mais recentemente o Vietnã. Outro fato é que hoje nós temos diversas fontes de energia. A energia que vem do vento, eólica, do sol, solar, a da fusão do urânio, nuclear e do resto de animais e vegetais, que seria a biomassa, além de outras fontes de energia. Os recursos hoje são diversos, porque nós temos diversos tipos de indústria. Logo, mas nós precisamos lembrar que as principais indústrias da atualidade é justamente a informática, a eletrônica e a biotecnologia. E o fato mais importante do período atual, claro, não podemos esquecer, que é a evolução dos processos produtivos. Hoje nós temos o uso das máquinas, né, que nós chamamos de mecanização, o uso dos robôs, que seria a robotização, e o processamento de dados, que seria a informatização. Mas, queridos estudantes, você precisa lembrar que essa indústria ela não atingiu o espaço mundial totalmente. Hoje, alguns países, né, são industrializados, nem todos de fato são industrializados. E a evolução ela aconteceu normalmente de 100 em 100 anos. Observe, de 1750 para 1850 e depois de 1850 para 1970. Então eu posso dizer que essa industrialização mundial ela evoluiu de forma lenta e não atingiu todos os países. Porém, hoje nós percebemos a deseconomia de escala. Lembra? É quando as indústrias, a partir de suas matrizes, criam filiais. E hoje isso tem sido muito rápido e, claro, abrangente. Não esqueçamos, queridos estudantes, que tudo isso depende de vantagens locacionais. Nós temos hoje a necessidade para que as indústrias possam reduzir seus custos de mão de obra barata e qualificada, infraestrutura, matéria-prima, fontes de energia, incentivos fiscais, que são aquelas vantagens que o governo dá para que as empresas se instalam, como isenção de impostos, ok? E, claro, o mercado consumidor. Tudo isso gera, não esqueça, a redução dos custos produtivos. Além disso, meu jovem, você precisa lembrar dos conglomerados, né, econômicos. Nós temos o monopólio. Não esqueça que o monopólio é quando você tem exatamente o controle do mercado por apenas uma empresa. O oligopólio é quando você tem o controle do mercado por diversas empresas. Nós temos o cartel. Não esqueçamos, é quando você tem um acordo entre empresas, quando elas definem um preço único às vezes. Isso é crime, não pode acontecer, mas normalmente acontece, né, para conseguir controlar o mercado. E a truste, a mais fácil de todas, né? Nós temos a fusão entre as empresas. Temos algumas empresas aí muito conhecidas, marcas famosas, né, que seria, por exemplo, a Perdigão, né, junto com a Sadia, que se uniram um tempo atrás e formaram uma empresa chamada, né, Brasil Foods, mas permaneceram com as mesmas marcas. E além disso, nós temos as holdings, né, que seriam exatamente quando você tem, não esqueça, empresas que estão sob controle central. Nós temos um grande exemplo, a Nestlé, né, que é uma empresa central que controla várias outras empresas Nestlé que produzem diversos produtos de diversas formas. Ok? Dumping é quando você tem a venda de bens abaixo do preço, quando você vende seu bem abaixo do preço para conquistar mercado. Royalties, muito importante, querido estudante, o pagamento percentual pré-fixado. Todos nós podemos comprar uma franquia, mas nós não seremos donos da marca. Nós poderemos usar a marca, mas para usar a marca será necessário nós pagarmos, não esqueça, um percentual. Isso nós chamamos de royalties. E por último, nos conglomerados, nós temos o lobby. O que é um lobista? É aquele cara que faz um esforço para vender um determinado produto. Ele dá vantagens para as pessoas que estão em posição de decisão, ok? Para que ele possa conquistar o mercado e possa conseguir uma obra no governo ou conseguir vantagens dentro da esfera pública ou até privada, ok? E para finalizar nossa aula, querido estudante, nós temos exatamente a organização industrial. Não esqueça do Taylorismo. O Taylorismo foi um sistema criado por Frederick Taylor, que dizia que deveria ocorrer uma rígida divisão social do trabalho, uma forte hierarquia produtiva, ou seja, o cargo de gerência e o cargo de execução, ok? Uns pensam, outros executam, e o rigoroso controle do tempo. Isso aí vai gerar, claro, um trabalhador mais alienado, ok? Não esqueça também que mais tarde vem o Fordismo, criado por Henry Ford,
Não esqueça que o Henry Ford ele vai conseguir também implementar uma rígida divisão social do trabalho. Então, é uma continuidade do Taylorismo, mas ele tem um diferencial. Ele vai criar a linha de montagem, é com ele que surgem as esteiras. Como resultado disso, nós teremos o trabalho alienado e inflexível. Se você juntar os dois, todos os dois são inflexíveis, tanto o Taylorismo quanto o Fordismo. Mas, mais tarde, no século XX, surge o Toyotismo, aplicado, claro, inicialmente no Japão. Ok? Não esqueça que aqui o diferencial é, enquanto aqui o cidadão trabalha de forma individual, aqui ele vai trabalhar, não esqueça, num trabalho de equipe, mas baseado na terceirização da economia. Ok? Isso vai gerar, cara, um trabalhador multifuncional e flexível. Você precisa saber fazer a diferença aqui, ó. Você precisa lembrar que o trabalhador lá no Fordismo era alienado, enquanto, não esqueça, aqui no Toyotismo, conhecido também como justo tempo ou just in time, o trabalhador é multifuncional, ele sabe várias funções. Lá, no Fordismo, nós vamos ter exatamente a inflexibilidade na produção, pois tudo vai ser produzido, mas o erro vai ser identificado apenas no final da produção. Dificilmente isso acontece no Toyotismo, pois a produção é flexível e durante a produção nós teremos as flexibilizações, teremos os ajustes necessários. Para finalizar nossa aula, nós precisamos agora fazer uma diferenciação entre o Toyotismo, perfeito, com o Fordismo. Não esqueça que o pré-Toyotismo é o mesmo Fordismo e o pós-Fordismo é o mesmo Toyotismo. Sistemas. Lá no pré-Toyotismo, nós tivemos como base o Taylorismo, a rígida divisão social do trabalho. No pós-Fordismo, nós vamos ter o justo in time, o justo tempo, ou seja, tudo produzido de acordo com o mercado. A política na época em que ocorreu o Fordismo foi o keynesianismo, enquanto hoje nós temos o Toyotismo baseado no neoliberalismo. E, claro, o destino da produção no Fordismo era o estoque. Ok? Isso gerava prejuízo, desvalorização do produto, enquanto no Toyotismo tudo é destinado de acordo com o mercado, obedecendo o ajuste-tempo. O trabalhador no Fordismo é um trabalhador, não esqueça, alienado, que trabalha de forma individual, produzindo de forma coletiva. Mas, aqui no Toyotismo, nós vamos ter um trabalhador qualificado, multifuncional, que trabalha em equipe, ok? E para finalizar, a produção no Toyotismo é totalmente diferente do Fordismo, pois a produção no Fordismo é uma produção inflexível, gerando prejuízos, enquanto no Toyotismo a produção é flexível, gerando rentabilidade e eficiência. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço, fique com Deus e um abraço do Alex Douro.